Nesse vídeo você vai ver o que são grids, para que servem e por que você deve usá-los. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcelo Kimura, eu sou designer gráfico e hoje vou falar sobre esse assunto que confunde muita gente, né? Grid, a galera fica perguntando confuso o que é, o que não é, usa, não usa, enfim. E eu vou dividir esse assunto em dois vídeos, tá? O primeiro vai ser grid sobre padronização e organização, né? E no segundo vídeo a gente vai falar sobre grid aplicados aos símbolos. Porque, no meu ponto de vista, eu acredito que os grids são usados para dois propósitos diferentes, né? Há duas formas diferentes de você utilizar. E, como já é um assunto que confunde muita gente, eu não quero piorar essa situação, né? Eu vou dividir, né? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre grid aplicado a organização e padronização de layout. Mas antes de mais nada, eu preciso enfatizar que chamar isso aqui de grid tá correto, é isso mesmo, mas chamar isso aqui de grid não tá errado. Por isso que há essa confusão, né? O grid é para organizar layout ou é para criar símbolo e logotipo? Na verdade, você pode usar para as duas coisas, mas são formas de uso diferentes. E por isso eu acredito que tem que ter essa separação para a gente começar a entender o que difere um do outro e para que você vai usar um e vai usar outro, né? Porque eu acho que é muito mais fácil de você entender. Então vamos lá, começando a falar sobre grids para organização e padronização de layout, tá? O que são grids dentro desse contexto? Grid, também conhecido como grelha ou grade, né? Segundo Joseph Miller, é a subdivisão de um espaço bidimensional em áreas menores com o objetivo de ordenar e posicionar melhor os elementos integrantes de um layout. Os textos, as imagens, ilustrações, cores. Vamos considerar que eu tenho um determinado conteúdo e eu preciso organizar e distribuir esse conteúdo em um espaço em branco. Eu posso simplesmente inserir esse conteúdo nesse espaço de forma livre, sem qualquer tipo de restrição, ou criar subdivisões desse espaço para criar uma estrutura que vai servir para me guiar. Dessa forma, eu posso definir um espaço reservado para o título e outro para os textos e imagens. Uma coisa que é importante dizer aqui é que mesmo eu optando por inserir esse conteúdo de forma livre, ainda assim eu estarei utilizando alguma forma de estrutura. Eu só não a fiz de forma consciente, mas ela existe. Se a gente for parar para pensar, o grid é usado antes mesmo de existir essa definição. Para que serve esse diacho desse grid? Como eu falei, o grid ele serve é uma estrutura que serve para a gente organizar as informações dentro de um layout, né? Organizar o conteúdo, né? E deixar ele mais organizado, mais agradável, mais inteligível, padronizado e hierarquizado. Quando você joga o conteúdo de qualquer forma dentro de um layout, a primeira coisa que acontece é que muitas vezes, né, sem ter pensado em uma estrutura antes, é que esse conteúdo ele fica muito desinteressante para o leitor. Então fica uma leitura monótona, sem ritmo, sem ordem, sem uma hierarquia de onde começa, de onde termina. Fica meio assim, não é muito agradável, né? Só jogar as informações ali. Mas é totalmente possível criar uma página com hierarquia, com dinâmica de texto, organizada, sem utilizar grids. Você vai estar utilizando grids, como eu falei, de forma inconsciente, mas você não vai estar ali visualizando esse grid, né? Usando de forma realmente totalmente consciente e dominando aquilo. Mas é possível. Só que vamos supor que você vai, sei lá, diagramar um livro, né, uma revista ou algo que tem várias páginas. Se você não criar um padrão, você não vai conseguir manter esse padrão, replicar esse padrão para as outras páginas. Afinal de contas, o padrão nem existe. Então, é muito importante que você defina um padrão, né, defina um grid, uma estrutura,
para que você possa replicar essa estrutura para todas as páginas. Fica muito mais fácil de organizar esse material. E também muito mais rápido, né? Porque quando você já tem uma estrutura pré-estabelecida ali, é só você ir colocando as informações. Você pode até terceirizar essa função, né? Quando você tem uma estrutura, porque daí você só instrui a pessoa onde que deve ir cada elemento e aí ela consegue fazer isso. Se você não tiver uma estrutura, você não vai conseguir manter um padrão, né, que outras pessoas conseguiriam seguir. Então, acaba facilitando toda a cadeia de produção ali, principalmente quando a gente está falando no mercado editorial. Os grids também são usados para compor, né, para composição. Então, eles são utilizados por fotógrafos, videomakers, diretores de cinema, por exemplo, né? Eles utilizam aí o grid, regras dos terços, ou um grid baseado em proporção áurea, para ajudar eles a posicionar elementos ali dentro de uma cena. Então, o grid também é usado para isso. Olha só, te ajudei até aqui? Então, se eu te ajudei, deixa um like aqui nesse vídeo, porque me ajuda bastante. Se você não for inscrito no canal, se inscreve agora. Tá, mas por que você deve utilizar o grid, né? Você não foi convencido ainda que você precisa utilizar grid, né, nos seus materiais aí. Dependendo do material, você não precisa mesmo, né? Mas em muitos casos, eu acho que o grid cai bem, né? E por que você deveria utilizar esse grid? Bom, segundo Joseph Miller, o grid, usado como sistema ordenador, obriga a uma maior honestidade no uso dos elementos gráficos. Exige ao designer que se adapte ao problema que tem em mãos e que analise. Impulsiona o pensamento analítico e proporciona uma solução do problema em bases lógicas e critérios objetivos. Se os textos e as imagens forem posicionados de modo sistemático, os elementos prioritários tornam-se mais evidentes. Uma grelha convenientemente adequada ao problema em estudo torna mais fácil a. Estruturar objetivamente a argumentação com os meios da comunicação visual e entender a hierarquia dos conteúdos. B. Compor o texto corrido e posicionar o material ilustrativo de forma lógica e sistemática. C. Dispor o texto e as ilustrações de modo compacto e rítmico. D. Mostrar o material visual de forma que seja facilmente inteligível, transparente e estruturado de forma interessante. Entre várias razões que justificam o uso de grelhas para organizar o texto e as ilustrações estão as seguintes. Razões econômicas. Um dado problema resolve-se em menos tempo e com custos mais reduzidos. Razões racionais. Os problemas, quer sejam simples ou complexos, podem ser resolvidos de forma coerente e com estilo característico. Razões de postura mental. A apresentação sistemática dos conteúdos, das sequências de acontecimentos e as soluções de problemas deveria ser, por razões sociais e educativas, uma expressão do nosso sentido de responsabilidade e uma contribuição construtiva para a cultura da sociedade. Bom, como você viu aí, tem motivos de sobra para você utilizar grids. Mas se você não sabe nada sobre grids ainda, eu vou te dar uma introdução meio prática aqui, né? Falando um pouco sobre as estruturas, né? Os elementos básicos que compõem um grid. Bom, então a gente tem aqui, né, um grid bem comum, né, de se ver por aí. E o primeiro elemento que eu vou apresentar para vocês são as colunas, né? As colunas são áreas verticais que contêm textos ou imagens. A largura e a quantidade de colunas numa página ou tela podem variar, dependendo do conteúdo. Os módulos são divisões individuais separadas por espaço uniformes, possibilitando um grid ordenado e repetitivo. Combinando módulos, pode-se criar colunas e espaços horizontais de vários tamanhos. Margens são áreas protetoras periféricas, representam a quantidade de espaço entre a borda do formato, incluindo as calhas, e o conteúdo da página. As margens ainda podem abrigar informações secundárias, como notas, títulos e legendas. Zonas espaciais são agrupamentos de módulos ou colunas que podem formar áreas específicas para textos, anúncios, imagens ou outras informações. Guias horizontais são alinhamentos que quebram um espaço em faixas horizontais.
não são efetivamente linhas. As guias horizontais são um método para usar o espaço e os elementos para guiar o leitor pela página. Marcador. Auxilia o leitor a navegar pelo documento, indicando posicionamento para informações que aparecem na mesma posição. Os marcadores incluem números de página, cabeçalhos, títulos correntes, rodapés e ícones. Agora que você já sabe o que são grids, cabe a você decidir se você utiliza ou não e quando você utiliza ou não. E para te ajudar nessa caminhada, eu vou te indicar 2 livros bem legais. O primeiro, que também foi uma referência para a criação desse vídeo, é Sistema de Retículas, do próprio Joseph Miller, tá? Essa capona laranjada aqui, né? Bem fácil de decorar ali, de encontrar, né? E esse livro aqui que eu gosto muito dele, ele é bem prático, assim, tem bastante exemplos ilustrativos, que é Criar Grids sem Fundamentos de Layout, Beth Tondreau. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas esse livro aqui, lembrando que livros de design muitas vezes podem aparecer com outras capas, né? Às vezes tem capas diferentes e tal, mas enfim, uma é da editora GG, tá? Que é esse aqui, editora GG, e o outro é da editora Blusher, ou Blusher. E é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre grids aplicados a símbolos, logotipos, estruturas, né? Que é uma coisa que o Alexandre Wollner utilizava bastante. Mas eu decidi dividir assim em 2 vídeos, tá? Enfim, o Alexandre Wollner também utilizava muito grids de estrutura, como foi comentado nesse vídeo. Era um grande designer, né? Sabia o que estava fazendo. Então é isso, tá? Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like aí nesse vídeo. E se inscreve no canal, né? Compartilha com algum amigo que você acha que seja interessante dele saber esse tipo de informação. E se você não sabe, eu tenho um curso de identidade visual, chama ID Class, né? Um curso bem completo de design. Eu sempre deixo o link aqui na descrição, caso você tenha interesse de aprender mais sobre design, sobre identidade visual em geral. Eu abro vagas poucas vezes por ano, né? 3 vezes por ano ali, é a média. Então é importante você se inscrever para você ser avisado. Também me segue, né, lá no Instagram, que lá também você vai ficar por dentro de muito conteúdo, né, que eu compartilho lá, coisas do dia a dia, que podem te ajudar bastante, beleza? Então vou ficando por aqui, grande abraço e até mais.